Davi e Golias, 1 Samuel 17. Os filisteus juntaram suas forças, 17:1, tá? Para a guerra, e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Efes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos aos comandantes da unidade dele, ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar?
Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então, tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e que toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levantou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias, e Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, de Belém. Amém. Essa história é grande, né, gente? Mas ela tem muita coisa por trás.
muita coisa aconteceu na vida de Davi, até esse momento dele vencer Golias. E eu queria chegar aí no primeiro ponto, né? Porque antes dele ir lá à guerra, Davi, ele já tinha sido ungido, rei de Israel. Só que ninguém estava considerando aquilo ainda, né? No capítulo anterior, o profeta Samuel foi até Belém de Judá para ungir um dos filhos de Jessé. Só que até o profeta se equivocou, porque Jessé tinha 8 filhos, levou um bezerro para consagração, consagrou todo mundo. Os filhos de Jessé foram para um momento de oferecimento ao Senhor, e ninguém se lembrou de Davi para aquele momento. Então o profeta olhou para Abinadab, achava que era ele, o filho mais velho, é esse que eu vou ungir. E o Senhor disse, não é. Ah, vai ser esse segundo, também não é, vai ser o terceiro. Foi o quarto, ele olhou para todos eles e o Senhor não confirmou. E o profeta perguntou para Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Ah, tem um que está ali cuidando das ovelhas. Mas olha que coisa linda, que o Senhor conhecia o coração de Davi, lá longe, nas ovelhas, na montanha, quando Davi cuidava das ovelhas. Aí esse é o primeiro ponto, que o Senhor nos chama para lutar, porque Ele nos escolhe. Ele nos escolhe. Eu vou voltar só um pouquinho nessa parte que em 1 Samuel 16, 12, que é a unção de Davi. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. O Senhor nos escolhe, meninas. Cada uma de vocês está aqui, porque o Senhor escolheu vocês esse momento para estar aqui. Porque Ele quer falar aos seus corações. Ele conhece tudo que você tem passado. Aonde você está. Aonde você estiver, o Senhor está com você. Ele escolheu Davi. Davi louvando, cuidando das ovelhas. Aí eu pensei, será que o pai de Davi esqueceu de Davi e não levou para estar com o profeta, para ser ungido? Ou Davi era tão bom pastor, que matava urso e leão, que não tinha quem tomasse conta das ovelhas tão bem quanto Davi, que não podia deixar? Que é uma outra opção, né? Não só ser esquecido, mas naquela época sempre se considerava o filho mais velho para todas as coisas, né? Por que considerar o filho mais novo para ser ungido? Né? Não vi que fosse, são ideias, né? São hipóteses, porque a gente só pensa que ele foi totalmente esquecido. Mas ele era um excelente pastor. Viu que quando o pai dele mandou, vá levar suprimento para seus irmãos, ele acordou de madrugada, ele colocou outro pastor para tomar conta das ovelhas e foi fazer o que o pai mandou. Ele era obediente, ele gostava de fazer as coisas bem feitas e ele fazia com gosto. Ele estava lá, ele é um pouco diferente da história de José, né? Que José teve o sonho, ele era predileto, então é algo que a própria palavra já diz claramente, né? Que José era preferido do pai e que teve o sonho e falou que os irmãos iriam, eu sonhei que vocês iam todos se ajoelhar perante mim. Os irmãos ficaram todos irados, né? Com José, mas Davi não. Davi não tinha essa separação. Agora, no momento em que ele foi ungido na frente dos irmãos, e os irmãos que se achavam no direito de ser ungido não foram, aí a partir daquele momento começou a haver uma intriguinha na família. E aí eu pergunto para vocês, como está vocês em sua família? Como nós estamos em nossos relacionamentos? Será que a gente se vê como Davi? A gente é o escolhido, né? E os outros têm inveja da gente? Será que você não tem o Davi dentro de casa e você rejeita? Você não aceita que Deus tem algo especial na vida dele ou na vida dela? A gente só se vê na parte boa, né? Você vê que o irmão dele, quando ele foi para a batalha, o irmão pegou, foi levar comida para ele, suprimento para saber como ele estava, para levar recado de volta para o pai.
O irmão disse: o que é que está fazendo aqui, rapaz? Está xeretando? Eu bem sei que seu coração é perverso e mau. Já pensou? O irmão dizer isso para ele. Um homem, que segundo a palavra, é segundo o coração de Deus. Então, gente, que tanto conflito que Davi estava vivendo ali naquele meio, em obediência, em ter que deixar as ovelhas. E chegou lá: o que é que está acontecendo aqui? Eu preciso levar notícia para o pai. Ele tinha que levar notícia para o pai dele. O que é que está acontecendo? E em 40 dias, estava lá o exército de Israel na colina e o exército dos filisteus na outra. E 40 dias Golias indo lá e desafiando: quero lutar com ofereça um de vocês. E ninguém tinha coragem, né? Porque o soldado dele era grande mesmo. Então Davi sabia, ele tinha uma vida com Deus, Davi. Ele sabia que no dia que ele estava tomando conta da ovelha, que ele foi lá lutar com o leão, não foi ele que ganhou do leão, não, foi Deus que livrou ele da boca do leão, porque ele não tinha força suficiente para lutar com o leão. Quando ele estava com as ovelhas lá, que o urso veio e ele matou o urso, quem foi que matou o urso? Foi o Senhor. Davi sabia daquilo. Eu não tinha força para matar aquele urso, e o Senhor deve ter feito algo assim estrondoso nessas lutas de Davi com os animais, para Davi criar essa convicção de que Deus livrou ele e crescer essa fé, que é o ponto número 2, que o Senhor nos chama para lutar, porque Ele nos prepara em fé. Está na 1 Samuel 17, 26, B. Ele ficou procurando saber, né, o que é que ia ganhar quem ganhasse a batalha. E ele falou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a visão que Davi teve. Estava todo mundo lá, se pelando de medo do exército filisteu. E o Senhor, preparando Davi em fé, deu o que para Davi? Deu uma visão espiritual, gente, da situação. Davi viu tudo, todo mundo se tremendo de medo. O que foi que Davi se levantou e disse? Quem é esse que está se levantando contra o exército do Deus vivo? Ele enxergou que não era o exército de uma nação de Israel, era o exército de Deus. Ele teve percepção espiritual da situação, que a gente deve estar sendo preparadas também nas situações que a gente está vivendo no nosso dia a dia, para a gente ter visão espiritual do que a gente está enfrentando. Porque você está na sua casa, está com um problema familiar, com o irmão, né? Bem propício aqui na história de Davi com os irmãos. Por que você está com esse conflito na sua família? Com certeza Deus não quer isso. Porque o Senhor quer união, quer perdão. E o diabo está justamente investindo na desunião das famílias. Irmão contra irmão, mãe contra filho, sogra com nora. Entre família, o diabo está lançando, gente, setas o tempo todo. A gente tem que ter esse discernimento espiritual. A gente precisa. Porque o Senhor vai estar nos mostrando. Olha, isso aí não é Ele que está fazendo, não. Isso aí é seta. Preste atenção, revista sua mente. Porque eu vou estar lhe preparando para ser bênção na sua família. O Senhor quer que a gente seja bênção na nossa família. Em toda e qualquer situação. Porque Davi estava desacreditado. O pai dele ninguém pensou nele para ser ungido. Ninguém pensou nele para lutar. Os irmãos tudo desprezando ele, mas ele não se deixou abater. Ele teve a visão espiritual. Quem é esse que está querendo lutar contra o exército do Deus vivo? E ele viu todo mundo se tremendo de medo. E o que foi outra coisa que ele teve, Davi? Davi teve compaixão do povo. Ele disse: gente, você não fique assim não fique apavorados não. Eu vou. Foi um caba macho mesmo, né? Pequenininho, vendo todo mundo lá grande. Ele disse: eu vou lutar. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha sido escolhido. Ele sabia que tinha o Senhor com ele. Ele tinha fé, porque o Senhor já tinha feito
muita coisa na vida dele. E se ele teve compaixão do sofrimento do povo, disse, eu vou. Quantas de nós, vendo situações, a gente se omite de tomar uma posição e dizer, eu vou fazer isso? Quantas? Às vezes é uma atitude de ser bênção, de receber alguém na sua casa, de fazer uma visita no hospital. A gente precisa ser como Davi, sabe, gente? Tomar essa postura. Está vendo uma situação, tenha compaixão pelo sofrimento do outro. Não é caso de morte, não, como de Davi, né? Porque Davi podia ter sido trucidado, né? Por Golias. Mas a gente não está vivendo uma situação de vida ou morte. Mas de ser bênção na vida do outro. De ver uma situação, ter a percepção de que está de fora. Não, eu vou resolver isso. Não sofra mais, não, eu vou resolver. Vamos orar, bem, dentro da nossa possibilidade, né? E vamos dar uma palavra de Deus para a pessoa. Vamos confrontar. Né? Porque hoje em dia ninguém pode mais confrontar, né? Todo mundo é cheio de mimimi. Não pode, autoestima, tem que estar, ninguém peca mais, né? Porque fica triste, ninguém pode ficar mais triste. E a gente está tendo que repensar, né? Porque antigamente, quando tinha problema, a gente fazia, tem nada não, se levanta, vai ficar mais forte. Na próxima vez você não vai mais cair, vai ter que ser fortalecido. Hoje a gente tem uma geração fraca, que tudo se cai em depressão, fica triste, chora, ninguém pode chorar, nem ficar triste, nem enfrentar problema, que fica logo todo mundo fraco. A gente tem que repensar, gente. Problemas existem para ser enfrentados. O Senhor nunca nos disse que a gente não ia ter aflição. No mundo tereis aflições, mas o que? Tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele é por nós. Ele escolheu você. Ele está te dando visão espiritual, para que você perceba as coisas que você está vendo na sua vida, de forma espiritual. E tenha fé, e dê um passo de fé, porque o Senhor vai te abençoar. E por fim, Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém? Então Davi decidiu, tomou uma postura, porque pela fé ele sabia que o Senhor ia dar vitória a ele. Nem o rei acreditou nele. Meu filho, pelo amor de Deus, você é desse tamanho, ele é um homem, o guerreiro de tempos. Você é um meninotezinho. Aí disse, rei, majestade, eu venci o urso e o leão. Aí o rei disse, homem, se esse menino vencer um rei e um leão, vai vencer isso aí também. Até essa altura ninguém tinha se prontificado mesmo para ir para essa luta. Aí lá vai Saul, bota em minha vestimenta. Coitado de Davi, botou, podia nem andar, né? Majestade, pelo amor de Deus, não tenho condição de fazer nada. Que era 60 quilos, só uma parte da roupa de Golias. Imagine, coitado de Davi, né? Então, Davi, muito inteligente também. A gente também deve usar a nossa inteligência e procurar estratégias para vencer o inimigo que vem contra nós. Então, foi que Davi viu. Olhou para Golias, viu que Golias estava todo coberto de lata. Não tinha nada para ele atingir, né? A única coisa que estava livre era o rosto. E ele era pequenininho. Digo, meu Deus, como é que eu vou alcançar ali, né? Era totalmente impossível. Então, ele pensou, estrategiou, pegou lá a baladeira, né? Como a gente fala aqui, um protótipo de baladeira, e acertou com a lança que ele estava acostumado a usar e venceu Golias. Mas ele não somente botou a pedra em Golias, ele arrancou a cabeça. Porque o inimigo, a gente tem que matar todo. Pecado, a gente tem que extirpar. Não tem que, não, vou deixar ele ali, sabe? E vou... Pecado, gente. A gente tem que se arrepender, abandonar totalmente. Foi por isso que Saul perdeu o reino, porque foi para a luta e o Senhor disse, acabe com todo mundo e destrua tudo na cidade. E Saul não fez isso. Saul deixou a família de Agag e algumas riquezas escondidas. E o Senhor ficou muito triste disso,
dessa exceção que Saul fez. O nosso Senhor não é Senhor de exceções. Ele é Senhor completo. Ele é aquele que quer obediência, que Ele dá a palavra e Ele faz até o fim. É isso que o Senhor quer de nós. E Davi venceu a batalha e o rei nem se lembrava mais dele. O que era que Davi fazia? Depois que Davi foi ungido e Saul perdeu o reinado, né, Saul começou a ficar muito perturbado e tiveram a ideia, que alguém sabia que Davi tocava muito bem harpa. E Davi foi chamado para tocar a harpa para o rei quando ele estava nervoso. Davi já tinha sido ungido, rei de Israel. Ia lá, tocava a harpa para o rei. Isso foi tudo no capítulo 16 de 1 Samuel. Tocava a harpa para o rei e ia para casa. Quando ganhou a batalha, o rei nem se lembrou dele. Perguntou, rapaz, quem é esse menino? Quem é o pai dele? Aquele que tocava a harpa para ele. O rei nem esqueceu. Né? Quem são? Nós somos esquecidas das pessoas, mas jamais do Senhor. O Senhor não esquece de nós. E Davi, mesmo desconsiderado pela família, foi lá desacreditado pelo rei, que não tinha força. Quando venceu Golias, o que aconteceu? Ele ganhou riquezas. Ele teve a família dele, teve as dívidas perdoadas e sem pagar imposto. E ele estava prometido para casar com a filha do rei, só que o rei não deu a filha para ele, nessa luta. Ele teve que lutar outras coisas, outras lutas, para poder casar com a filha do rei. Que aí entra a parte da sexualidade de Davi mais na frente. Que Davi, assim, foi a fraqueza da vida dele, foi essa área sexual dele, né? Que ele veio a desejar a mulher de um fiel escudeiro dele, de Urias, Batseba. E o Senhor ficou muito triste por causa disso e enviou para Davi uma palavra pelo profeta Natã, de que por causa daquele adultério, tanto o filho não resistiu, né? E que a espada estaria presente na casa de Davi. Então, Davi teve várias mulheres, vários filhos, e por causa daquele adultério inicial, o Senhor deu uma palavra para a vida dele, que muitas pessoas acham que todo mundo que passa por isso vai ter a mesma história de Davi. Gente, não vai. O Senhor é soberano, faz com a vida dos seus filhos da forma que Ele quer. Com Davi, Ele deu aquela palavra. E Davi realmente colheu frutos muito amargos. Um irmão que violentou a irmã, um irmão que matou o irmão, um filho que correu atrás dele para tomar um império, queria matá-lo também. Então, olha que peso esse homem viveu. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhecia o seu pecado. Quantos salmos ele escreveu se arrependendo, reconhecendo o seu erro, pedindo perdão ao Senhor, porque sempre soube que o Senhor é a nossa torre forte. É Ele quem nos separa, é Ele quem nos escolhe. Eu fico pensando, porque muitas vezes as pessoas perguntam, você é esposa do pastor Sérgio e tal, e vem muito nessa parte de que Ele nos escolhe, né? Eu passei um tempo no meu trabalho e tinha uma colega de trabalho que era da igreja também na época. Sérgio era pastor de jovens na primeira igreja. Eu ia pouco com ele na igreja porque estava com os meninos pequenos. Sempre que tinha oportunidade eu ia. E um dia eu cheguei lá, aí tem essa colega de trabalho. Ela disse, oxi, Samara, tu é casada com o pastor Sérgio? Eu disse, sou. Aí passou aquilo, né? Aí na semana seguinte, ela foi lá na minha sala. Aí disse, Samara, eu não acredito não, que tu é casada com o pastor Sérgio. Aí eu disse, sou. Aí ela disse, você? Aí eu quis assim, tipo, olhar para trás, eu mesmo. Mas, gente, aquilo ali foi tão duro assim para mim. Sabe? Porque é como se dissesse, não era para ser você, né? Quando ela perguntou, você? Né? Aí eu me vi ali como o Davi, né? Você não é para ser não, né? Pastor Sérgio, gente, eu precisei trabalhar muito isso no meu coração. Sabe? Inclusive com essa irmã, a gente não conseguiu desenvolver uma amizade depois, porque ela mesma ficou encabulada depois e não conseguiu avançar, sabe? Dizer, não, Samara, eu falei besteira naquele dia, ou sei lá, se ela se manteve mesmo nesse pensamento, né? Mas assim, gente, as pessoas criam ideais. Né? Que eu disse, olha, gente, eu não fiquei, a gente tem que saber, eu conversando com ele,
A gente sempre fica conversando, né? E as pessoas querem saber como foi, como não foi. Eu disse, gente, é tão interessante que quando a gente começou a namorar, eu estava tão frágil, tão sem querer nada, né? Justamente por causa dessas pechas que a gente pega, né? De ser pobre, né? Ser filho de pai separado. Tem pai que não quer namoro de seu filho com meninas assim, né? Que era o meu perfil, né? De ser pobre, filha de pai separado. Então, já vinha sofrida, estava muito sofrida com 18 anos, por causa dessa situação. Porque foi bem clara, né? E quando a gente começou a namorar, eu não queria namorar com ele. Eu estava judiada emocionalmente. Né? Mas só que ele estava querendo... Ele sempre tinha colocado olho em mim e namorava com todo mundo e não tinha namorado comigo, né? Então aquela história, a não conquistada, né? E eu não queria, não estava mais acreditando em amor, não acreditava em mais nada. Então ele ficou, né? Não, mas eu lhe amo. Aí ficava provando, até o Senhor colocar aquela sementinha, achar um solo fértil, e eu conseguia acreditar, né? Então foi todo um relacionamento, né? Quando a menina chegou para mim e fez, você? Aí eu disse, Senhor, de novo? Eu tenho que viver isso, né? Mas Davi, eu não estou sozinha, eu sei que muitos de vocês passam por situações que são comparadas, que querem de você mais do que vocês podem dar, porque de fato em relacionamento as pessoas criam expectativas com relação umas às outras, né? Principalmente a questão de sogra com nora. Quando a gente casa, a nossa expectativa é de ser esposa do nosso marido, né? Só que a sogra da gente quer que a gente seja mãe dele, né? Como ela é com ele. Então, a expectativa aí, o choque. Né? A gente quer ser mulher e ela quer que a expectativa dela é que a gente seja como ela, né? Mãe. Então, há um conflito nisso aí. Até a gente ter discernimento de que expectativas são diferentes, mas que a gente pode, na medida do possível, fazer algumas intercessões e ter uma boa convivência e está trabalhando esse respeito, né? Em amor dos dois lados. Mas é isso, meninas. Davi foi um rei, segundo o coração de Deus, para os homens. Mas Davi pecou muito. O Senhor viu que não tinha como cumprir todo o mandamento por ser homem. A banda pode até já subir. Então, o que foi que ele fez? O Senhor mandou Jesus Cristo. Porque Jesus, sim, Jesus foi o Rei perfeito. Jesus, ele não teve pecado nenhum. Jesus veio e encarnou. Viveu 33 anos. Aí é interessante. Jesus não teve mulher, gente. Ele viveu casto todo o tempo. E a gente fica pensando, né, vivendo a vida de Davi, com tanto adultério, né, tanta coisa, promiscuidade. E eu digo, meu Deus, como as mulheres estão vivendo hoje? Né, porque parece que a gente vive para sexo, né? A gente não, a propaganda, né? As crianças hoje em dia de 6, 7 anos é tudo sexualizada já. Para algo que dura o quê, gente? 3 segundos, um orgasmo. 4, 5 no máximo. A gente vive para isso, para um orgasmo, ou para dar um orgasmo para o homem. É isso que o Senhor nos fez. O nosso corpo virou arma. A mulher tem usado o corpo hoje para ser arma de conquista, né? Arma de conquista, ou arma de sedução. O Senhor fez o nosso corpo para quê? Nosso corpo não é arma, gente. O nosso corpo é templo. Templo do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é feito para adorar o Senhor, para dizer aqui habita o Espírito Santo. Que mensagem a gente tem dado para as pessoas que nos veem? Ah, gostosona? Será? Que na rede social a gente vê, eu vi semana passada, uma irmã é minha amiga, porque está na minha página dos amigos, é amiga minha, né? Aí estava assim,
com um decote mal do mundo. Estou trabalhando muito empolgada hoje. Não sei o que, aí ainda botou um versículo bíblico embaixo, né? Não consegui fazer nada, só fiquei olhando para os peitos dela. O decote desse tamanho aqui, não consegui olhar o computador, não sei nem qual era o emprego que ela estava, porque fiquei olhando, menino, está avantajado mesmo esse negócio. Então, qual a mensagem real, gente, que a gente quer passar? Porque tem aquela que a gente fala e tem aquela que a gente mostra, né? Vocês sabiam que a mensagem mostrada, ela é muito mais forte do que a escrita e do que a falada? Porque às vezes a gente faz, oi, tudo bem? Você está empolgada assim? Não está, né? Você pode dizer, oi, tudo bem? Lógico que está tudo péssimo, né? Que você está muito ruim. Aí você vai, oi, tudo bem? Aí já está com um sorriso, você já está diferente. Então, gente, nosso gesto, nosso movimento, como a gente se porta, fala muito mais do que o que a gente escreve ou o que a gente diz. E a gente tem visto pesquisas também, né? De que tem uma cor que é muito sensual, que não é o vermelho, tá certo? Sabe qual é a cor mais sensual? É o nude, é a cor da nossa pele. Quanto mais pele de fora, mais sensual é, mais ligação sexual a gente passa. Então, é natural, gente, não é porque é cor, isso é estudo, isso é pesquisa, tá certo? Porque é o natural da gente, né? O estar nu vai estar trazendo à memória a sexualidade. E a gente vai falar um pouco sobre isso também. Deixa eu dar só umas dicas para vocês de como a gente deve fazer para matar uma possível sedução. Porque tem muitas mulheres caindo em adultério, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Por quê? Começa a achar a grama do vizinho mais bonita, começa a perder o respeito e a admiração pelo marido aqui, ó. Trabalho, isso é seta do diabo na sua cabeça. O Senhor não quer separação. O Senhor não quer que seus filhos fiquem sem pai. Tema o Senhor. Grande é o peso daquela mulher que decide pecar. Grande é o peso, gente. Não vou dizer que vocês vão ter a espada dentro da casa de vocês, que eu não tenho autoridade de Deus para falar sobre isso. Mas toda semente tem seu fruto. Não prossigam. Não façam isso. Temam o Senhor. Amem a sua família. Busquem ajuda. Gritem, pelo amor de Deus, estou sofrendo. Porque ninguém sofre mais, né? Tudo bom, está tudo lindo. Não está lindo. Não está lindo. Você não está bem. A gente está aqui para isso, meninas. Não fiquem caladas, por favor. Tem gente que caiu, que está sendo levantada. O Senhor tem restaurado famílias. Se sua família está destroçada, não fique sozinha. Falem. Em nome de Jesus. Porque o Senhor está para fazer novas todas as coisas. Não fiquem com problemas só para vocês. Pode ter certeza que alguém já passou por situação pior. E o Senhor já restaurou. E o Senhor quer que você fale. Para que você não afunde mais ainda. Não afundem. Gritem. Se não está bem, digam, não estou bem. Peçam ajuda, porque grande é a ribanceira. Quando o diabo vê que está tendo um espaço, ó, ele vai mais, vai mais, vai mais. E é só queda. E é por isso que eu estou aqui. Porque o Senhor me chamou, disse, filha, eu não vou te levar agora, mas eu quero que você abra sua boca. Abram a boca vocês também. Para abençoar e para pedir socorro. Porque o Senhor nos escolheu, chamadas para lutar por quê? Vamos rever aí os 3 pontos. Os últimos aí, a revisão. O Senhor nos chamou para lutar por quê? Leiam comigo. Chamadas para lutar porque Ele para em fé. Creiam nisso. Isso é verdadeiro. O Senhor dá a vitória, gente. Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Longe, sem nomes. Uma pessoa nos procurou com problema de adultério.
que precisava confessar adultério. Tá certo? Deus estava cobrando a verdade. Gente, verdade tem que ser dita. Verdade tem que ser trazida à tona. Amém? Então, entramos em jejum e oração para esse momento de compartilhar com o cônjuge, de confessar o pecado. E a gente se tremeu todos juntos, oramos. Tem que ser em cima de jejum e oração, debaixo de jejum e oração, viu, gente? Houve confissão de pecado, o cônjuge perdoou, porque o Senhor estava à frente. E eles estão reconstruindo o casamento. Agora é um casamento o quê? Pleno. Um casamento o quê? Cheio de luz. Um casamento o quê? Cheio de verdade, sem nada escondido, gente. Quando a gente esconde as coisas, a gente vai, é um peso aqui, ó. Peso que só tu carregas. E o diabo sabe e vai puxando mais, sabe? Cada dia mais. Não escondam, gente. Caiu, levanta, confessa. O Senhor perdoa. O Senhor é maravilhoso.